Olá, turma! Sejam muito bem-vindas à nossa investigação de hoje. Vamos pegar nossas lupas e nos preparar, porque a gente está prestes a embarcar numa verdadeira missão de detetives da gramática. Nosso grande objetivo aqui? Desvendar os maiores e mais intrigantes segredos dos pronomes na nossa língua portuguesa. Para começar nossa investigação, pensem um pouquinho nesta situação. Já aconteceu de escrever uma redação inteira e, na hora de ler em voz alta, o texto parecer meio chato, meio cansativo, porque a mesmíssima palavra parecia repetida linha após linha? Pois é, todo bom detetive da escrita já caiu nessa armadilha pelo menos uma vez. Mas fiquem tranquilos, existe uma solução perfeita para isso. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. O que exatamente é um pronome? Pela definição oficial, o pronome é aquela palavra que substitui ou acompanha um substantivo. Mas falando de um jeito bem prático, os pronomes são literalmente os nossos agentes secretos da escrita. Eles entram em cena super disfarçados, substituindo os nomes, bem para salvar o nosso texto de ficar daquele jeito repetitivo e cansativo. São eles que mantêm a leitura ágil e super interessante. Mas olha só, como em toda boa história de espionagem, existem algumas armadilhas no caminho. Então, vamos avançar para a parte 1 da nossa análise, o duelo mim contra eu, para entender a função do pronome. Muitas vezes, a gente acaba confundindo esses dois agentes bem na hora da ação. De um lado da nossa investigação, a gente tem o famoso para mim fazer. Gente, esse é um erro clássico, aquele escorregão na casca de banana, sabe? Do outro lado, o verdadeiro herói da nossa frase. Para eu fazer, que é a forma totalmente correta. E por que isso acontece? A resposta é super simples e está no papel que cada um desempenha na oração. A regra de ouro, aquela que nunca mais vai fugir da memória, é a seguinte: o pronome eu é o herói que pratica a ação. Sempre que houver um verbo de ação logo em seguida, tipo ler, fazer ou estudar, o eu é o único agente autorizado para o trabalho. Já o mim é o pronome que apenas recebe a ação. Ele é o alvo do presente. Por exemplo, trouxeram este presente para mim. O mim nunca, jamais, em hipótese alguma, conjuga um verbo. Fechado? Primeiro mistério resolvido. Vamos passar agora para a parte 2 da nossa investigação. O mistério esse ou este, para entender a questão da distância. E o que é realmente interessante aqui é como uma única letrinha consegue mudar completamente a posição das coisas no espaço e no tempo. Muita gente mistura esses dois na fala do dia a dia. E tudo bem, isso é super normal na linguagem informal. Mas os verdadeiros detetives da gramática, na hora de garantir aquela nota máxima na redação da escola, sabem exatamente a diferença. E a regra é clara. Este, com a letra T, indica algo que está muito próximo de quem está falando, bem aqui, no momento presente. Já o esse, com 2 S's, indica algo que está próximo da pessoa com quem a gente está conversando, ou num tempo um pouquinho mais distante, tipo no passado ou no futuro. Vamos ver isso na prática com um exemplo super real. Imagina a seguinte cena. Este meu videogame aqui é incrível. Me empresta esse seu caderno aí. Deu para perceber a genialidade do negócio? O videogame está aqui, nas mãos de quem fala, por isso a gente usa o este. O caderno está aí, nas mãos do amigo que está ouvindo, então o agente convocado para essa missão é o esse. É pura lógica espacial, não tem erro. Excelente trabalho de investigação até agora, turma. Vamos nos encaminhar para o nosso último e mais perigoso caso gramatical de hoje, a parte 3, o perigo do pronome seu e a ambiguidade na posse. Trata-se de uma armadilha muito sorrateira que cria uma baita de uma confusão nos textos. Para entender o verdadeiro nível do perigo, vamos focar nesta pergunta misteriosa. Afinal, de quem é a vida? Parece até uma pergunta de filosofia, né? Mas, na verdade, é um problema sério de clareza na nossa comunicação. Avaliando esta frase aqui, Paulo conversou com Joana sobre sua vida. E isso ilustra brilhantemente o problema da ambiguidade. Porque, parando para pensar, de quem é a vida que estava sendo discutida nessa conversa? Era a vida do Paulo ou a vida da Joana? O pronome sua simplesmente não dá pistas suficientes para a gente. O texto ficou totalmente confuso. E qual é a nossa arma secreta contra essa confusão toda? A revelação final é a seguinte: como o pronome seu ou sua pode ter esse duplo sentido, a grande sacada no português brasileiro, tanto falado quanto escrito, para evitar dar esse nó na cabeça de quem lê, é substituir por dele ou dela. Se a frase fosse Paulo conversou com Joana sobre a vida dela, pronto, o mistério estaria resolvido instantaneamente. O texto ganha precisão e ninguém mais fica perdido. E assim, dominando esses truques incríveis, a gente transforma os pronomes nos nossos melhores e mais eficientes agentes secretos na hora de escrever.
E agora fica um agradecimento muito, mas muito especial mesmo ao professor Ivan. Ele trouxe essa contribuição fantástica para a nossa investigação de hoje e ajudou a desvendar todos esses mistérios da nossa língua com uma maestria incrível. Um super obrigado, professor Ivan. Com tudo isso, todo detetive da gramática que nos acompanhou tem agora novos superpoderes para escrever redações super claras, sem aquelas repetições chatas e com a pontaria exata. Mas olha, o mundo das palavras é vasto e cheio de enigmas. Então, fica o nosso desafio no ar. Quais outros segredos incríveis da língua portuguesa nós vamos investigar na próxima vez? O lance é manter os olhos bem abertos para as armadilhas e, claro, ler muito. Até a nossa próxima missão, turma!